meninos, meninas, beleza? Gente, eu tava achando que eu ia finalizar a bateria 11 no vídeo anterior, só que eu acho melhor a gente comentar como é que a gente faz esses triângulozinhos aí. A gente tem um monte de triângulo e tem ali vários ângulos, alguns lados, e aí a gente vai começar a desenvolver aquela manipulação com, com esses números aí, com essas incógnitas aí, pra gente conseguir descobrir alguma coisa. Pensando, claro, naquelas relações que a gente chamou de seno, cosseno e tangente. Tá, deixa eu explicar isso aqui bonitinho, que eu acho que vai ser mais amigável para todo mundo. Vai ser a melhor coisa. Então vamos lá. Enfim, esse A. Eu tenho ali um X que eu quero descobrir. Eu sei que ali é 30 graus e ali eu tenho um lado que é 8. Um lado que é 8. Um lado que vale X, que é o que eu quero descobrir. E tenho 30 graus. Então eu vou precisar de uma relação que vai pegar esse x, essa medida, que vai pegar esse lado e vai falar alguma coisa dos 30 graus. Esse 8 é aquilo que a gente chama de cateto oposto aos 30 graus. Então a gente precisa de alguém que vai pegar o tal do cateto oposto. Depois eu sei o que? Que esse x, ó, que está colado aqui, é aquele cateto que está coladinho no ângulo. Então é aquele que a gente chama de cateto adjacente. Ali na colinha aparece para vocês as relações. A formulinha, ou melhor, a relação que pega o cateto oposto e o cateto adjacente é o que a gente chama de tangente. Tangente, no caso, a gente sempre vai pegar o ângulo que a gente está trabalhando. O ângulo que a gente tem em questão é o 30 graus. Certo? A gente olha para o triângulo e fala, quem que a gente vai relacionar? A gente relaciona aqui, o cateto oposto e o cateto adjacente, que é o que a gente tem aqui sinalizado no exercício. Vamos pensar nesse C aqui, já que ele está aí dando sopa olhando para a gente. Agora eu tenho quem? No C, os 15, que é a medida, e tem um outro aqui que é o X. Professor, eu sei que o 15 ele está olhando para o 30, então o 15 vai ser o meu cateto oposto. Então eu preciso de uma relação que pegue o cateto oposto, certo? E depois eu tenho ali o X. Quem que é o X nesse caso aqui? Ele é o cateto adjacente, professor, porque ele está encostado no 30? Não, ele não é o cateto adjacente. Como ele está olhando para 90 graus, ó, esse é o lado que está olhando para 90 graus, é o que a gente vai chamar de hipotenusa. Então a gente aqui vai precisar de uma relação que fale do cateto oposto e da hipotenusa. Ih, professor, deixa eu gritar. Depois vocês gritam, gente. Agora vocês pensam um pouquinho. Quem que relaciona cateto oposto e hipotenusa? Tá na colinha também. É um trem que a gente chama de seno. Seno, nesse caso, a gente sempre toma como referência os 30 graus. Então aqui a gente relaciona o seno, cateto oposto e hipotenusa. Lá em cima era a tangente, cateto oposto com cateto adjacente. Tudo bem? E aí a gente vai ter que saber, que nem eu falei que vocês vão ter que pesquisar. O que vocês vão ter que pesquisar? Vocês vão ter que pesquisar quanto que é o seno de 30, quanto que é o seno de 45 graus e quanto que é o seno de 60 graus. Tem uma tabelinha, depois com o tempo vocês se habituam e conseguem decorar essa tabelinha. Tá? Vocês vão ter que pesquisar também quem que é o cosseno de 30, quem que é o cosseno de 45 e quem que é o cosseno de 60 graus. Esses aqui são os ângulos notáveis, por isso que a gente fica repetindo ele, 30, 45, 60, 30, 45, 60. E depois vocês vão pesquisar o que? Quem que é a tangente de 30, quem que é a tangente de 45 graus e quem que é a tangente de 60 graus. Fechou? Tá? Então são esses bichos aqui que vocês vão ter que decorar. Mas como vocês aqui ainda não decoraram, não pesquisaram, provavelmente nunca ouviram falar, o titio vai colocar para vocês. A tangente de 30 graus
é raiz de 3 sobre 3. Esse aqui vai ser o quê? E quem que é o meu cateto oposto nesse caso? Meu cateto oposto é quem está olhando para 30 graus, então é 8. Quem que é meu cateto adjacente? É quem está coladinho com os 30 graus, que é o x, certo? E aí a gente desenvolve isso aqui, que é feio, mas é uma equação. Uma equação, professor? É uma equação. Tá bom? E aí vocês resolvam essa equação. Mas, professor, pelo amor de Deus, como é que eu faço isso? Vamos lá. Para resolver essa equação, a gente tem que fazer o quê? Tanã, o azul. O x está dividindo, então ele vai passar multiplicando. Aqui o 3 está dividindo, então ele também passa multiplicando. Então o 3 vai multiplicar o 8 e o x vai multiplicar o raiz de 3. Essa coisa toda vira x vezes raiz de 3, que a gente escreve assim, igual a 3 vezes 8. Isso aqui dá 24. X raiz de 3. E agora? Agora a gente pega o raiz de 3 que está multiplicando x, ele passa para o outro lado dividindo. Então, opa, a raiz de 3 foi dividindo. E agora? Agora a gente faz um negócio que a gente chama de racionalização. O nome é feio, mas é mó baba. Tranquilão. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 aqui embaixo vai dar 3. 24 vezes raiz de 3 não tem como mexer. Deixa esse bicho assim. Ah, professor, você é muito chato, você está fazendo a conta inteira. É, gente, é assim que a gente faz. Eu quero que vocês passem isso daqui escrito para mim. Tentem olhar o vídeo e depois fazer. Não ir fazendo e copiando do vídeo, né? Porque assim vocês vão conseguir se desenvolver um pouco mais. Enfim, aqui 24 dividido por 3, você pode fazer isso. 24 por 3 dá 8. 8 raiz de 3, que é igual ao x. E essa é a minha resposta. Ou seja, esse x aqui, ó, ele vale quanto? Ele é igual a 8 vezes raiz de 3. E é assim que vocês fazem. Mas tudo isso nasce aqui, ó. Nasce de vocês conseguirem enxergar quem que você precisa relacionar. Eu preciso relacionar quem? O cateto oposto ao 30 e o cateto que está coladinho, que é o cateto adjacente. Beleza? O cateto adjacente que é o que está colado. O de baixo. Como é que a gente faria esse de baixo, que é o C? A gente pensa lá de novo. Aí quem que eu posso relacionar? Eu posso relacionar o 15 que está olhando para o 30. Ah, se está olhando para ele, você já sabe que vai ter que mexer com... Vamos no vermelho, vamos no vermelho, vamos no vermelho. Vermelho que é sucesso. O cateto oposto. B. E a gente vai pegar aquele outro ali, ó. Ah, professor, ele tá coladinho, então é o cateto... Não, não é o cateto adjacente, gente. Esse daqui, ó, apesar dele estar colado, ele tá olhando para 90 graus. Quem olha para 90 graus, o lado que olha para 90 graus, no triângulo retângulo sempre vai ser a nossa hipotenusa. Então a gente precisa de uma relação que pega cateto oposto e hipotenusa. Quem? É isso, gente. Se vocês pensaram nela, nele, o todo-poderoso seno, vocês acertaram. O seno relaciona cateto oposto com hipotenusa. Seno de quem? A gente sempre fala seno de algum ângulo. Seno de 30 graus. Seno de 30 graus é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Quanto que é o seno de 30? Seno de 30 é aquele que as pessoas mais amam, que é meio. Simplesinho. Tranquilão. Seno de 30, meio. Ok, professor. Mas o que eu sei? Eu sei também que o meu cateto oposto nesse caso é 15, que é esse cara aqui. E sei que a minha hipotenusa nesse caso é o x. E agora como é que eu resolvo? Pá, nesse caso, x está dividindo, então ele vai passar multiplicando. Você vai ter 1 vezes x. O 2 está dividindo, ele vai passar multiplicando. Você vai ter 2 vezes 15. Aqui vocês finalizam, que está bem tranquilão, beleza? E é mais ou menos por aí que vocês vão caminhar para fazer
essas bruxarias aí. Pausa. Tirando a pausa, bora. Ali temos o B e temos o D. Só dá um pitaco rápido, mas rápido mesmo. A gente olha para essa coisa aí e percebe que a gente tem um X aqui no B e tem um 12 ali. Vamos ter que relacionar esses dois lados. Ai, professor do céu, como é que eu faço isso? Ó, o X ele é o que do 30? Pergunta para ele, o que você é, X, em relação ao 30? Ah, ele vai dizer para você que ele é o cateto adjacente. Cateto adjacente. E o 12 ali? Quem é o 12, meu filho? Quem que é o 12? Esse 12 aqui, o que ele é? Em relação ao 30 não dá para falar muita coisa, mas olha só que fofo. Ele está olhando para 90 graus, então aquele 12 vai ser hipotenusa. Aí vocês me digam, qual relaçãozinha que está na cola lá que fala do cateto adjacente dividido pela hipotenusa? Eu sei. É o cosseno. O cosseno ele relaciona quem? Cateto adjacente com a hipotenusa. Cosseno de quem? 30 graus. Foi? Provavelmente foi. Tá bom, agora é só trocar os valores. Quem que é a hipotenusa? 12. Quem que é o cateto adjacente? X. Quanto que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Certo? E aí vocês resolvem essa equaçãozinha. Beleza? Tá. Como é que a gente vai montar esse de baixo? Como é que a gente monta o D? Olha quem a gente vai ter que relacionar. A gente vai ter que relacionar quem? Olha lá. Olhou pro 30? Pá, vai sem medo. Vou estar falando de cateto oposto. Certo? E tá olhando aqui para os 90 graus? Opa, vou estar falando de hipotenusa. Com certeza. Quem relaciona cateto oposto e hipotenusa? Qual que é o nome da relação? Isso daqui, gente, a gente chama de relação trigonométrica, tá? Qual a relação trigonométrica que fala do cateto oposto sobre hipotenusa? É o seno. É o seno. Sim. É o seno. Seno de 30 graus. Tá? E agora? Agora a gente só substitui lá. O seno de 30, todo mundo sabe, desde que é filhotinho, que vale meio. Quanto que é o cateto oposto? O cateto oposto, pá, 10. Quem que é a hipotenusa? É o x. Vocês conseguem achar fácil. Qual que é o valor do x? Aqui, beleza? Seguindo. Pausa. Ok. Então, gente, depois daqueles exercícios bem bobinhos, a gente tem esses exercícios aqui um pouquinho mais parrudos, um pouquinho mais puxados, mas também segue a mesma lógica, ó. Aqui tá bem claro quem que é quem aqui, certo? Quem que a gente vai relacionar. Aqui no G, a gente já começa a dar uma tumultuada. Só que a gente virou. Se a gente conseguisse entender qual que é o olhar que a gente tem que ter, a gente não vai errar. Qual que é o olhar que a gente tem que ter, professor? Sim. Calma lá. Ó, vamos explicar o que a gente quer dizer com isso. Escrita na tela. Olha lá. Aqui no G, quem que eu vou relacionar? Alguém está olhando para o meu 60, certo? E eu tenho 18, então eu vou ter que relacionar esses dois lados, sim? Quando eu falo de alguém que está olhando para um ângulo, eu vou pensar em quem? Cateto oposto. Quando eu falo de alguém que está olhando ali, ó, os 90 graus, a gente fala de quem? Hipotenusa. Então, amores, sem medo, sem crise, sem receio, sem pânico, pode escrever lá que vocês vão estar tratando de um seno. Quem relaciona cateto oposto com hipotenusa é o seno. Mas qual ângulo, professor? Qual ângulo? O ângulo tá ali, gente, tá estampado, tá aqui na cara, ó, na cara do gol. O ângulo é 60 graus, certo?
Então a gente precisa do seno de 60 graus e relacionar o cateto oposto com a hipotenusa. Por quê? Porque é isso que o problema dá pra gente. O problema tá falando disso, então vamos trabalhar com isso, uai. Quem que é o cateto oposto? É o W, professor. Então põe o W. Quem que é a hipotenusa? 18. Quanto vale o seno de 60? O seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Pronto, ó. Montamos a formulinha. Agora a gente resolve essa equação e pá, sai que é uma beleza. Tá? Aqui a gente começa a tentar confundir. Como vocês são tudo esperto, vocês não vão se confundir. Vocês vão olhar o quê? O segredo é quem que eu vou precisar relacionar? O W e o 18. O W ele está olhando para o 60, cateto oposto. O 18 está olhando para 90 graus, hipotenusa. Montou assim, não tem como errar. Todo mundo fica feliz porque todo mundo vai acertar todas as questões, certo? Seguindo mais um pouquinho. Ó, esse eu nem vou comentar que ele é babinha, tranquilão, tá de graça. Esse F aqui é um desafio. Esse F é um desafio. Vamos comentar rapidinho. Como é que eu faço o tal do F? Escrita na tela. Como é que a gente pensa no F? Espera só um pouquinho. Tá. Ó, gente, o F é assim, ó. Eu tenho 13 e tenho 26. Bom, o 26 ele está olhando para 90 graus, que é o ângulo reto. Então, a gente já pode olhar para ele e sem medo, falar que a gente vai estar pegando a hipotenusa. O 13 ele vai estar olhando para um ângulo, não é isso? Sim, o 13 vai estar olhando para um ângulo. Então, o 13 ele vai ser um cateto oposto. Então, tem alguma relação que mexe com cateto oposto e hipotenusa? É óbvio que tem. E a gente chama essa relação de seno. Vocês viram isso? É batata. Olhou o cateto oposto, olhou hipotenusa, é batata, porque é seno. Vocês vão estar trabalhando com seno. Tudo bem? Sou. Tá, então a gente vai mexer com seno aqui. Mas seno de qual ângulo? Essa aqui é a treta. Você não sabe qual que é o ângulo. Você vai querer descobrir aqui qual que é o ângulo. Você tem os valores? Tem, então vai substituindo lá o que você tem. Ali fica cateto oposto 13, a hipotenusa 26. Vai ser o seno de algum ângulo que eu quero descobrir, que ali eu estou chamando de y. Esse seno vai dar meio. Então vocês vão conseguir descobrir isso quando vocês pesquisarem quem que tem o seno que dá meio. Quem que tem o seno que dá meio? Vocês deem uma fuçada, deem uma pesquisada e aí sai. Beleza? É assim que vocês vão fazer o F. O H, um pensamento parecido. Vocês olham aqui, ó. Quem que a gente pode relacionar? O 20 e o Z. Certo, professor. 20 e o Z. 20 e o Z. Tá bom. O Z, todo mundo sabe desde filhotinho que ele tá olhando pro nosso 90 graus. Então, pá. Vai na luz que a luz está dizendo que a gente vai ter uma hipotenusa ali. Ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo. E o 20? O 20 é cateto oposto, professor. É, realmente, o 20 ele seria o cateto oposto a esse ângulo aqui, ó. Mas a gente não está se referindo a esse ângulo, a gente vai se referir aos 45. Então, 20, nesse caso, ele vai ser o cateto colado no 45, né? O cateto que é colado a gente chama de cateto adjacente, pessoal. Certo? Qual que é o nome da relação trigonométrica que pega cateto adjacente e hipotenusa? Todo mundo sabe que é cosseno. De quem? Ali a gente só tem um ângulo.
Então vai nele. Que ângulo que é que a gente tem? 45. Aê! O cosseno de 45 quanto que vale? Raiz de 2 sobre 2. Qual que é o meu cateto adjacente? 20. Qual que é a minha hipotenusa? Z. E aí a gente faz toda aquela rabisqueira que a gente fez no vídeo, nos exercícios anteriores e consegue descobrir quem que é o Z. Beleza? Gente, um raciocínio análogo vocês vão ter para resolver quem é o I, ou melhor, quem que é o X no I e quem que é o H, que é a resposta do J. Tá bom? Assim vocês resolvem o I e o J. Beijos e abraços, até vocês. Agora fechou.